para a gente finalizar, então, a nossa parte prática da aula e depois tirar muitas dúvidas que eu sei que vocês devem ter também, certo? Então, aqui a gente vai seguir a mesma dinâmica. Esta imagem aqui, ó, que eu tô colocando a estrela, é a imagem dela acima do peso. E a outra imagem é quando ela emagreceu ali um pouquinho. Deixa eu ver quantos quilos. Ah, não tem aqui quantos quilos. Mas aí ela emagreceu aqui um pouquinho. Então, como muda a perna quando a pessoa perde peso? Ah, eu não falei do rígido, né? O rígido tem um pouquinho de empinadinho no bumbum. Deixa eu só terminar aqui a pontuação desse traço, depois eu volto lá e mostro para vocês. Me perdoem. Obrigada por me lembrar. Boa. Alguém perguntou como seria o escorrido. Eu explico no Tira Dúvidas, tá bom? Nilda, você está com a mão levantada, Nilda. Quer responder pra gente essa? O time vai enviar uma mensagem para você abrir teu microfone, aí você abre e responde para a gente. Fechou o teu microfone. Abre ele novamente, por favor. Aí, agora foi. Tá me ouvindo, Nilda? Sim, estou ouvindo. Tá Ah, me que ouvindo bom. agora? Tô ouvindo sim, Nilda. Conta pra gente Boa noite. como você fez a pontuação dessas pernas, Nilda. Bom, eu vou começar pelo traço que eu acredito que é o maior, que é o oral. É o D4. Episódio eu vejo aí 2. Eu vejo 3 de psicopata. Na minha, na minha visão, não vejo masoquista. E dei 1 de rico. Boa! O porquê do esquizoide, aí tem a parte embaixo bem mais fina, aí é um pouquinho de, como se fosse alicate, não sei. O Uhum. oral, por conta do volume, o joelho travado para dentro. Fiquei na dúvida na questão só do... Ah, não. A questão do psicopata eu vejo porque a parte superior bem maior que a inferior e também, mesmo na parte inferior, eu vejo também esse afunilamento, como se fosse um triângulo na parte de baixo. Exatamente, é isso mesmo. Sua explicação foi perfeita. Parabéns. A pontuação talvez eu fiz um pouco diferente da sua, mas a explicação ficou ótima, ficou perfeita. Parabéns, Nilda. Muito obrigada pela sua participação, viu? Ó, antes só da gente mergulhar aqui nessa pontuação, eu vou voltar no anterior, porque eu acabei não finalizando ali a explicação do rígido, né? Então, arrebitada. O que que eu vi aqui de arrebitada nessa nádega? Então, ó, olha que interessante, ó. Quando a gente observa ela de perfil, deixa eu só colocar aqui, ó. Quando a gente observa ela de perfil, tanto mais acima do peso quanto dentro do peso, a gente percebe que tem aqui, ó. Ai, peraí, que eu tava apagando com a borracha. Aqui, ó. Tem aqui uma energia tentando elevar esse quadril. Então, o máximo que dá para dar de ponto para o rígido é 1. Vanessa, quero zerar o rígido. Eu acho que não dá para considerar nem arrebitado, nem harmonia. Eu prefiro flexibilizar esse ponto do rígido para o psicopata. Pode? Pode, tá? Poderia zerar aqui esse ponto do rígido para o psicopata, colocar 4 psicopata, 3 oral, 3 masoquista, que também estaria super certo. O ponto do rígido aqui é o mínimo não, é o máximo que ela poderia ter, ou poderia ter 0 também, tá bom? Boa. Agora das pernas, tá? A pontuação que eu fiz ficou 1 de esquizoide, 4 de oral, 3 de psicopata, 1 de masoquista e 1 de rígido. E aí a Nilda foi muito bem.
Acho que talvez ali só no masoquista, se eu não me engano, que teve uma pequena diferença, mas toda a explicação que ela deu para a pontuação foi super coerente. Então, o que que ela tem de evidência de esquizoide? Um pouco de hiperextensão no joelho e a panturrilha alicate. Então, né, a gente percebe que mesmo ela tendo perdido peso, a proporção da perna ficou igual, não mudou praticamente nada. Então, o que que a gente vê que é a hiperextensão do joelho, né? O joelho dela praticamente não faz nenhum desenho, é como se a gente fosse ver esse joelho de perfil, ele estaria bem reto aqui na frente, tá? A gente consegue ver isso mesmo com ela de frente, que esse joelho tá bem reto. E a panturrilha é um pouco alicate, então a panturrilha joga um pouco aqui para fora tanto quando ela está acima do peso, como ela emagreceu um pouquinho. Mas o máximo é um ponto de esquizoide nessa perna. É uma perna mais oral que tudo, independente dela estar dentro do peso ou não, porque é uma perna bastante volumosa e a gente olha para essa perna e a gente percebe que, além de volumosa, ela passa uma certa sensação de maciez, tá? Tem uma maciez aqui bem significativa presente nessa perna. Pode ser que ela tenha lipedema também na coxa, mas aí é um lipedema que traz uma maciez até, inclusive, mais do que a sensação de tensão, tá? Então, é uma coxa, é uma perna que, como um todo, tem bastante volume, independente do traço psicopata também está muito presente aqui, como um todo, é uma perna bastante volumosa, tá? Quando eu for pontuar por foto, como eu posso determinar se o volume é durinho ou molinho? Uma coisa que é bem interessante em relação a isso é que quando o volume é mais molinho, digamos assim, a gente vai perceber de alguma forma uma energia um pouco escorrida. Então, ó, é que a imagem aqui ela não tá com altíssima resolução. Por isso que quando vai pontuar por foto é bem importante que a imagem esteja em boa resolução. Se a gente olhar bem, parece que sobrou um pouco de escorrido aqui da coxa em direção ao joelho, como se tivesse um peso sendo sustentado aqui. A gente também observa aqui, ó, exatamente como no punho daquela outra mulher que a gente viu. É aquela perna que dá até uma sensação de ser perna de neném. De tão fofinha, essa sensação de ser fofinha. Uma perna que é volumosa, mais durinha, ela é mais bem contornada e ela dá uma sensação de estar tudo condensado, de ser um grande blocão, tá bom? Então, esse é o melhor jeito da gente conseguir, por foto, ter essa certeza aí de alguma maneira, tá? Então, a gente viu, então, em relação ao esquizoide, aí do oral, arredondadas, volumosas e macias e sem força. Então, quando a gente olha para essa perna, a gente não tem uma sensação de uma perna que aguentaria segurar um peso de 100 quilos no braço ali sem ficar tremendo, né? Então, a gente vê que essa é uma perna que ela, apesar de volumosa, não tem uma musculatura forme ali embaixo, uma musculatura forte ali embaixo. Tem menos músculo e mais gordura nessa perna, tá? Beleza. Aí a gente tem o que aqui? Psicopata 3. Então, o segundo traço mais relevante aqui dessa perna é o psicopata 3, porque, como a Nilda bem falou, acho que é Nilda, né? Nilda bem falou, então a gente tem coxas que vão afunilando e elas são bem grossas, né? E tem um afunilamento também acontecendo aqui nessa panturrilha, ó. Ela começa bem largona e aí de repente ela, ó, afunila também aqui embaixo. Ah, Vanessa, mas como que eu sei que é o afunilamento da panturrilha e não é só o desenho normal da panturrilha? Quando as pessoas têm o traço psicopata na panturrilha, a musculatura da panturrilha é mais alta. Ela fica mais aqui, ó. Ela fica mais alta. E aí, por isso que a funila, né, vai ficando com a canela fina. Quando a pessoa, por exemplo, tem mais masoquista na panturrilha, a gente vai ver um músculo mais longo, digamos assim. Então é como se tudo isso daqui, ó, fosse a panturrilha da pessoa. Peraí, que isso daqui ficou errado. É como se tudo isso daqui fosse a panturrilha da pessoa. Por isso que a gente fala do masoquista que é coxa, joelho, coxa. Porque o músculo da panturrilha é muito maior, tá? Então, aqui no psicopata, a gente observa
que é a panturrilha alta. Inclusive, tem gente que faz transplante de panturrilha justamente porque tem a panturrilha alta. O músculo da panturrilha só começou, ficou só aqui em cima e não desceu mais, né? Então, aí não adianta nem a pessoa malhar porque não tem músculo ali para crescer. Além disso, além dessa perna ter esse afunilamento, né? Esse triângulo invertido, olha o tamanho da base que ela precisa fazer para conseguir equilíbrio. Então, ela precisa afastar bem as pernas para ganhar bastante espaço, para conseguir o equilíbrio ali do corpo, né? Se ela tivesse ainda mais oral, ela ia parar com esses joelhos um encostado no outro. Mas percebe que ela tem oral sim, mas a perna dela para bem afastada, tanto quando ela tá acima do peso, como ela tá ali no peso um pouquinho menor. Então, tudo isso daqui caracteriza o psicopata. Mas a gente também tem pelo menos um ponto do masoquista aqui nessa perna. Porque mesmo a panturrilha dela fazendo aqui um afunilamento, ela é grossinha também. Ela é grossinha também, tá? Então, ela tem uma panturrilha assim, ó, grossinha, que estaria mais ou menos aqui, ó, mais ou menos nessa parte aqui com a mesma proporção. Então, pelo menos um ponto. E além disso, é muito provável que se ela fique de costas, a gente não veja nenhum desenho muscular nessa panturrilha. Quando a gente olha a coxa dela, o que a gente percebe? Que a coxa tem muito mais oral do que a panturrilha. A panturrilha tem um pouquinho de masoquista aqui, pelo menos fazendo um músculo. Tem mais músculo na panturrilha do que músculo na coxa, tá? Tem gente que tem a panturrilha bem grossa, da mesma largura da coxa, mas com afunilamento nos joelhos. Pontua masoquista? Pontua menos do que quando é mais reta até a região do joelho? Então, você sempre vai observar exatamente isso aqui que eu falei agora, nessa dúvida que você trouxe. Então, nesse caso aqui, a gente tem as duas coisas. Tem psicopata na panturrilha dela, mas também tem masoquista. Ela faz um afunilamento nessa panturrilha, sim. Ela faz um afunilamento nessa panturrilha, sim. Mas ainda assim, ó, a panturrilha dela demora para afunilar. Ela vai afunilar aqui, ó. Aqui a gente vê esse afunilamento mais presente, tá vendo? Agora, até aqui, ela tem uma panturrilha grossa, tá? Então, por isso que a gente vai pontuar aqui pelo menos um ponto do masoquista. E por fim, o rígido. E no rígido eu dei apenas um ponto. Por quê? Quando a gente olha o tamanho da perna dela como um todo, né? A proporção da perna dela em relação ao corpo, ela não tem pernas curtas demais, pernas finas demais, pernas não, como se diz, né? Ela tem uma perna com cara de perna, que é a coxa, um pouco mais grossa que a panturrilha. No caso dela, ela tem a coxa muito mais grossa que a panturrilha, um pouco. Um pouco. É mais grossa, mas não é um absurdo, uma coisa extremamente desproporcional. Então dá para dar pelo menos um ponto por harmonia nessa perna, tá? Beleza? Obrigada pela aula, Van. Beijos. Beijos, Gisele. Chegamos aqui nas nossas 2 horas de aula. Eu queria ter deixado um pouquinho mais